Graças a paz, povo abençoado pelo Deus eterno, Deus Espírito, Deus invisível, mas existente, Criador, sustentador da sua obra, da sua criação perfeita. Bendito seja o Cristo eterno. Amém? Sou aqui o irmão Van, do canal Metanoia da Graça. Um forte abraço a todos. A graça, a paz, o conhecimento do Evangelho da graça de Cristo Jesus. Né? Há uma diferença enorme entre o Evangelho do Reino, pregado por Cristo e os apóstolos sem Paulo, aos judeus, e o Evangelho da graça, né? Iniciado por Cristo e desenvolvido, né? Anos depois, poucos anos depois da morte e ressurreição de Cristo, né? No caminho de Damasco, quando Cristo teve um encontro, marcou aquele encontro, né? Com o apóstolo Paulo. Então, Paulo é o apóstolo, doutor, mestre, e ele recebeu as revelações das últimas coisas do final, né? Ou seja, do Evangelho da graça de Cristo. E ali não teve mais revelações, nem inspirações, mas Deus não deu mais a ninguém revelações para tempos futuros. Não, as últimas revelações foram através das cartas de Paulo. E o Apocalipse de João, né, que aconteceu a consumação de todas as coisas no ano 70, né? Foi ali, iniciando nos anos 66 até o ano 72, ou seja, 6 anos da grande tribulação. Então, o tema hoje, meu querido e amado irmão, eu vou ter que rever todos os meus estudos, né, para a gente poder ter uma noção do Evangelho da graça de Cristo. Jesus, ele tirou o pecado, né, da igreja do tempo de Pedro, de Paulo e de João, e ele tirou o pecado do seu povo, ou seja, o pecado do mundo, né? Do mundo, dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados que iriam nascer salvos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu vou fazer vídeos curtos, né? E esse estudo vai ter mais ou menos uns 3 vídeos, para que você entenda que o Cristo que morreu e ressuscitou, ele tirou, ele apagou, ele aboliu o pecado, né, do seu povo, não só dos judeus, mas também dos gentios. Aqui o texto que nós estamos aqui, está aqui na minha tela, já está com a tela aqui, está lá em João, capítulo, no livro histórico de João, capítulo de número 1, e o versículo de número 29, que diz: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, preste atenção aqui neste versículo aqui em cima. Eis o Cordeiro de Deus que tira, exclui, né, apaga, desmancha, remove. Que a palavra, né, seria remove o pecado do mundo. O mundo aqui não de todas as pessoas, de todas as criaturas, mas dos eleitos, dos escolhidos, que tira o pecado do seu povo. Agora, um detalhe aqui importante. João aqui, né, o João Batista, ele teve esse encontro com Cristo
né, no batismo ali do Rio Jordão, no batismo dos judeus, que era o batismo das águas, né, que hoje quem se batiza não vale nada, não adianta nada, não corre nada, não manifesta nada na vida de ninguém. Hoje é um batismo religioso, é uma tradição, tomar um banho no rio, na piscina, na praia, seja lá onde for. Você se batiza, mas isso não quer dizer que você muda de vida, vai ser uma pessoa espiritual, vai ser mais crente, né? Vai ser mais justo, mais honesto, mais fiel diante. Não, você só vai se batizar para dizer eu faço parte daquela placa, daquela igreja. E para que o pastor coloque você no rol de membro para tirar o teu dízimo, para que tirar o teu dinheiro, a 10ª parte, somente isso. Só serve para isso, é uma sequência de religiosidade. Batiza nas águas, aí vai participar do pãozinho com suco, e ali você faz parte daquela religião, mais uma, né? Independente da placa da instituição. Bom, mas o tema aqui é Jesus. João disse que eis o Cordeiro que tira. O tempo ali é presente. João estava presente diante do Cordeiro de Deus, que era Jesus de Nazaré. Então, por isso que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira. Ele ia tirar, né, o pecado dos eleitos, dos escolhidos, do seu povo, tanto dos judeus quanto dos gentios, ou seja, aqueles que estavam já fazendo parte do corpo de Cristo, conhecida também como igreja, a igreja de Cristo Jesus. Então, aqui agora, vamos lá. No Novo Testamento, né, o pecado vem do termo grego hamartia, que é uma palavra grega para pecaminosidade, estado ou condição, ok? Então, hamartia era errar o alvo, era conhecido também como uma coisa pecaminosa, né? De um estado ou uma condição. João também ainda no capítulo 9, olha só, capítulo 9, versículos 31, que diz, versículo 31, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, ele o ouve. Aí você vai lendo, quando você chegar aqui no versículo 41, disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado é permanente. Então esse é um pecado de estado, é um pecado, né, que é cometido por e contra a lei, é pecar sobre os mandamentos da lei, não roube, não furte, não mate, não minta e tal, e os judeus faziam isto, ok? Mas esse pecado que Jesus tirou do mundo foi o pecado de Adão. Adão peca, por isso que João diz aqui, olha só, agora veja aqui, ó, hamartia, né, que é tirar o pecado, era um erro, transgressão, culpa, imputação de pecado, agir de modo contrário à vontade, né, ou à lei de Deus. Agir de modo contrário à vontade de Deus ou à lei de Deus. Segundo Paulo, atenção aqui agora, segundo Paulo, o pecado entrou no mundo por intermédio de um só homem. Então, esse pecado que Jesus tirou não foi a lei, né? Jesus não tirou o pecado só dos judeus, mas ele tirou o pecado de seu povo, dos eleitos, dos predestinados. É bom, né, você conhecer, né, esta parte desta revelação, porque no meio da graça se prega que Jesus tirou o pecado, Jesus arrancou a lei e agora não há mais pecado dos judeus. Os pregadores da graça ensinam que Jesus tirou o pecado dos judeus. Não, Jesus tirou o pecado do seu povo, dos eleitos, dos escolhidos, de todo aquele que
teve seu nome escrito no livro da vida. Aí sim, Jesus tirou o pecado desse. Por exemplo, aqui, ó, Romanos 5:29. Olha o pecado aqui agora. Olha só, de onde veio o pecado? Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz, olha só aqui na tela o que é que diz. Portanto, como por um homem entrou o pecado, não foi pela lei, não foi de Moisés, não foi de Abraão, não foi Isaque, não foi Jacó, não foi ninguém dos judeus, nenhum judeu cometeu pecado, pelo contrário, eles já nasceram no pecado. Aprenda isso. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado a morte física, e também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos, tanto judeus como gentios, ou seja, toda a humanidade herdou este pecado, né, de Adão. Então, Jesus veio para tirar esta maldição do pecado, né? Este pecado, esta desobediência, esta queda do homem, ao qual Adão pecou, caiu, e Jesus veio agora erguer o homem, reconciliar o homem com Deus. Um erro na religião, que a gente aprende muito, né? Quando você vai fazer o seminário, a religião é religare, ou seja, religar, vem de uma palavra, religare, do aramaico, né? Que significa ligar novamente o homem a Deus. Isso é um engano, é um engodo, é uma mentira. O que ligou o homem a Deus foi seu Filho, foi o Cristo de Nazaré, foi o Jesus de Nazaré, o Filho do homem, que morreu e ressuscitou para novamente levar os seus escolhidos, a igreja, os eleitos, novamente ao Pai. Então, quem ligou o homem a Deus foi Cristo e não esta palavra, a religião. A religião afasta, seja ela qual for, meu irmão, evangélico, católico, testemunho de Jeová, sétimo dia, qualquer outra religião, ela afasta o homem, né, de Deus, do Criador, a criatura do Criador. Então, hamartia, que é um erro, a transgressão. Adão cometeu um erro, Adão cometeu uma transgressão, Adão cometeu a culpa, a Adão foi imputado o pecado, Adão agiu de modo contrário à vontade de Deus, e isso Deus tornou uma lei para os judeus. Agora, o pecado, Deus tirou tanto dos judeus como dos gentios, de todo homem. Por quê? Aqui, olha só, olha em cima, né? E o pecado passou à morte, assim também a morte, aqui no finalzinho, a morte passou a todos os homens. Agora, toda a humanidade estava debaixo do pecado, toda, não só os judeus, toda a humanidade, de Adão até antes da cruz, toda a humanidade, todos os eleitos, todos os predestinados, todos os escolhidos até a cruz estavam mergulhados na desobediência, nesta palavrinha chamada hamartia, que é uma palavra grega para pecado. Então, aqui, Romanos capítulo 3, vamos ler isto aqui e vamos concluir esta primeira parte, Romanos capítulo 3, versículo 9, atente para estes versículos aqui, pois que somos nós mais excelentes. Vamos ver se Jesus tirou o pecado apenas dos judeus. O pecado aqui é o pecado de Adão, não é o pecado por conta da lei, que eles desobedeciam a lei, não. A lei foi dada, né, para regulamentar, vamos dizer assim, para tentar com que os judeus se
voltasse para Deus, ou pecasse menos, ou melhorasse a sua condição de ser humano. Pelo contrário, a lei piorou, né? Paulo disse, né, que eu não conhecia pecado senão pela lei. Agora, olha aqui, se apenas os judeus tinham pecado, e tire suas conclusões. Você que é da graça, você que é do canal Metanoia da Graça, de qualquer outro canal lá de Geraldo Moraes, de Júlio Chaves e de outros, Voz das Nações, né? Veja se o pecado foi apenas dirigido aos judeus ou a todo ser humano. Aqui, ó. Pois que, versículo 9 de Romanos capítulo 3, somos nós mais excelentes, nós judeus? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Meu irmão, morreu aí. Tá vendo? Olha aí, olha só que o pecado não é transgressão da lei. Paulo não estava dizendo ali que o pecado foi tirado do pecado do judeu, não. Foi tirado do pecado do povo de Deus, dos eleitos, dos escolhidos, dos predestinados, daquele que teve seu nome escrito no livro da vida. Olha o finalzinho aqui do versículo. Tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Agora, o 10, e diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, nem judeu, nem gentil. 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. 12, todos se extraviaram, toda a humanidade, de Adão até a cruz, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, nem judeu e nem gentil, na época do apóstolo Paulo, ok? Então, aí voltando lá para João, então você viu aqui no versículo de número 3, que Paulo diz, é bem claro aqui, ó, pois que, se alguém, versículo de número 12, versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes, nós judeus, Paulo estava falando como um judeu, de maneira nenhuma, de maneira alguma, né? Nenhuma. Pois já antes demonstramos que tanto judeus como gentios. Irmão, este versículo acaba com essa doutrina de dizer aí, com esse ensinamento errôneo, né? De dizer que não, Jesus tirou o pecado dos judeus, Jesus tirou o pecado dos eleitos, Jesus tirou o pecado dos salvos em Cristo Jesus. Jesus tirou o pecado da igreja. A igreja é formada tanto de judeus como gentios nos dias de Paulo. Jesus tirou o pecado dos predestinados, aqueles que eles predestinou, tirou o pecado, fez dele uma nova criatura, né? E transformou o seu espírito, né? Ressuscitou o seu espírito para a morada eterna, no reino eterno de Cristo Jesus. Então, aí você vem para o versículo de número 23, olha o que é que diz. Porque todos pecaram, todos, tanto judeus como gentios, toda a humanidade, Paulo está falando, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, quando você volta para o capítulo de número 1 e o versículo de número 29, olha o que é que João fala sobre o pecado, esse pecado da humanidade, judeus e gentios, que herdamos de Adão. Ele diz assim, ó, estando capítulo 1 do Evangelho de João, agora, Evangelho não, do livro histórico de João, capítulo 1, versículo 29, João, ele vai revelar quem tinha o poder de tirar o pecado dos eleitos, da igreja, no dias de João, dias de Pedro, de Paulo. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro, eis este homem, eis o Filho do homem, de carne e osso e o seu sangue, né? É o Cordeiro de Deus que tira, ele vai tirar o pecado do mundo. A pergunta que eu deixo para os amados irmãos, doutores, pós-doutorados, PhDs, bacharelados, Jesus tirou ou não tirou? Interessante é que muitos pastores dizem, eis o Cordeiro que tira, mas vai fazer penitência, vai para o monte pedir perdão, vai participar do pãozinho com suco, né? Para não ser pecador, vai se batizar para lavar os pecados. Não, isso é uma pura ignorância.
vai ungir com óleo, vai ter que pedir perdão. Eu te peço perdão, meu Deus. Então, Jesus, para os religiosos, os pastores dos dias atuais, Jesus não tirou o pecado deles. Agora, o nosso, o da igreja, o dos eleitos, os que estão em graça, os escolhidos de Cristo Jesus, de Deus, antes da fundação do mundo, não tem pecado. Já nascemos depois da cruz sem pecados, perfeitos em Cristo Jesus. Próximo vídeo. Não perca o próximo vídeo. Amém? Deus te abençoe grandemente. Paz e graça do Cristo que tirou o pecado dos eleitos. Amém? Glória a Deus.